Bom, vamos lá, falar um pouquinho. Obrigado de novo pelo convite. Eu primeiro vou me apresentar rapidinho. Eu não vou ler o que está escrito aqui, mas eu venho do mercado, sou formado em publicidade, trabalhei em agência há muitos anos, fui dono de agência, trabalhei em agência aqui no Brasil, fora. Em determinado momento comecei a estudar a parte mais ligada às estratégias das marcas. Isso para mim foi como abrir uma nova porta, porque eu acreditava que a comunicação era o principal vetor ou o único vetor para se construir uma marca forte. E ao longo da minha experiência profissional eu venho cada vez mais tendo a certeza de que a comunicação é uma ferramenta importantíssima, mas o que vem antes para chegar na comunicação é primordial que seja estudado, que seja definido e que esteja nas mãos, né, no domínio dos gestores, nos donos dos negócios, né? E aí eu estou na Top Brands desde 2010, é uma consultoria que trabalha, de novo, com foco nas soluções estratégicas para as marcas, é uma consultoria que existe desde 99, foi uma das primeiras consultorias a falar de marca no Brasil, e eu entrei de sócio lá, enfim, desde 2010 eu trabalho em projetos, né, a minha especialidade é construção de marca, fortalecimento de marcas, independente do mercado, então serviços, produtos, tecnologia, bens de consumo, né, tem um pouco de tudo. Esportes, exatamente, as marcas, né, de entidades esportivas, clubes, tudo isso é marca, né? Por quê? Porque a gente se relaciona com as marcas o tempo todo em qualquer decisão que a gente venha a ter, seja ela escolher um time para quem eu vou torcer, porque no fundo é a marca, é aquilo que desperta em mim o desejo de estar com essa marca. Aqui alguns, só rapidinho falando, então eu já falei aqui da Top Brands, uma consultoria, a gente acredita muito no resultado efetivo, então não é só a marca pela marca, porque é bacana falar de marca, vocês vão ver que é muito bacana e todo mundo de alguma forma tem uma relação com marca, porque todos nós que estamos aqui somos consumidores, né, e ouvimos, né, mensagens de marcas o tempo todo, então é muito bacana falar de marca, mas marca é importante que seja lido como um meio de se obter um resultado melhor para o meu negócio, né? Aqui algumas soluções, não vou entrar em tudo isso, mas parte-se normalmente de um diagnóstico, tem algumas soluções estratégicas aqui para efetivamente chegar em soluções de implementação, que a gente chama, que é onde a marca começa a se aproximar mais do mercado. Tá? Aqui alguns clientes, a gente até preparando aqui o material para vocês, pensei algumas marcas de tecnologia que a gente vem trabalhando aí. A própria Intelbras é um cliente que a gente trabalhou o ano passado, e Local Web é uma empresa de serviços de internet, a Softplan, que é uma empresa recente que a gente começou a trabalhar, o Cienge é um produto, uma marca de produto mais conhecida no mercado de construção civil, é um software de ERP, enfim, aqui tem várias. A Mondial também, uma marca que me impressiona muito a força dessa marca no mercado de eletroportáteis, né, no Brasil, que ela fez nos últimos anos, a gente também trabalha com eles, está no meio de um projeto. E aqui algumas marcas que a gente trabalha para branding setorial, que a gente fala. São marcas que são projetos estimulados pela Apex Brasil para gerar valor para marcas de determinados setores. A gente também faz esse trabalho, principalmente buscando fortalecimento do setor no mercado internacional. Tá? Mas aqui só alguns exemplos. E aqui um vídeo que eu queria dividir com vocês, qual é a nossa leitura da importância da marca. Vivemos em um mundo globalizado, onde as distâncias estão menores e as informações cada vez mais acessíveis. Novos produtos e marcas são criados a todo momento, o que faz com que as pessoas fiquem mais seletivas e exigentes. O grande desafio de uma marca é se destacar nesse cenário, e isso está cada vez mais complexo. Muitas vezes, somos obrigados a procurar soluções rápidas, até a hora em que percebemos que, na verdade, estamos desperdiçando recursos. Para conseguir resultados duradouros, é necessário trabalhar de forma consistente. As marcas precisam compreender sua essência para traçar uma estratégia que se sustente a longo prazo. E esse é o papel do branding: construir marcas fortes que sejam lembradas e reconhecidas, seja pelo nome, logo, cor ou demais signos, e que se destaquem de seus concorrentes ao longo do tempo. Isso só é possível quando se conhece profundamente o mercado, o consumidor e a sua relação com as marcas. E a partir daí, identificar os valores racionais e emocionais da marca, extraindo todo o seu potencial. Porque no final do dia, marcas fortes vão muito além do produto
e criam laços afetivos com seu público, tornando-se muitas vezes uma forma de expressão da identidade das pessoas. E é por meio desta conexão que uma marca consegue obter vendas e margens superiores. Por isso, investir em branding é, acima de tudo, investir em resultados para o negócio. Bom, esse é um resumo, né, do que a gente acredita que é marca, mas no fundo a gente fala, é resultado. Por quê? Porque a marca, ela representa a capacidade, uma marca forte, ela tem uma capacidade maior, estando na mesma categoria que outra, ela tem uma capacidade maior de gerar negócio, de gerar market share, especificamente mercado, e margens superiores, né? Quando a gente começa a comparar, e a gente vai falar vários exemplos aqui, mercado de tecnologia que vocês vivem, também vive muito disso, tem marcas que funcionalmente às vezes são muito parecidas, mas o que está por trás dessa marca é o que seduz e que faz com que ela consiga praticar preços superiores no mercado que ela atua. Então a marca é uma conjunção, é um monte de coisa, né? E vamos debater um pouquinho qual que é o papel das marcas no mundo de hoje, né? Então quando a gente volta para o passado, a igreja era a principal fonte de poder e de influência sobre a sociedade. Isso há muitos anos atrás. Com o passar do tempo, o Estado adquiriu parte desse poder e de reger um pouco o comportamento das pessoas, né? O que a gente vê hoje em dia? Isso é um dado dessa associação inglesa, 69 das 100 principais entidades econômicas do mundo são empresas. Então, as empresas que têm marcas são maiores do que os países. Tá? E a gente está falando em muito maiores. Então, o poder que essas empresas e que essas marcas geram na sociedade é enorme, enorme, porque isso movimenta a economia mundial. Essas marcas estão inseridas em N contextos. A gente vai ver um outro dado aqui. É o mesmo estudo onde ele compara o valor das principais marcas, e tem várias aqui, a Amazon, uma que está crescendo muito, Microsoft, em relação ao PIB dos países. É incrível, é o que você falou, é incrível. Realmente a força que essas marcas e que esses negócios têm em gerar recursos, em gerar receita, em gerar tudo, impactos sociais, né, impacto na vida das pessoas. A Samsung, por exemplo, é maior que a Dinamarca. E aí a gente vê essa notícia recente, né? A Apple vale $1 trilhão. Essa notícia é de começo de agosto. Ela é maior, só a Apple é maior do que a Bolsa de Valores do Brasil. Então o que isso significa nas nossas vidas? Não é à toa que a gente olha para marcas fortes e a gente olha para uma Apple como sendo uma grande referência, né, de uma marca que conseguiu construir em pouco tempo, eu diria, em pouco tempo ela deu aquela guinada, né, com os novos dispositivos, com as novas tecnologias que ela veio desenvolvendo, não só pelas novas tecnologias, mas por tudo aquilo que a marca significa, ela chega a um valor de mercado como esse. É impressionante. Aqui é um ranking das marcas, é um ranking de uma consultoria também, que mostra, aqui eu capturei um dado do ano 2000, então a gente olhando aqui, as marcas, as principais marcas no mundo em valor de mercado, e a gente percebe aqui ainda a presença de várias marcas de consumo, né, McDonald's, Disney, Coca-Cola, e aqui a gente já percebe o movimento das marcas de tecnologia aqui em 2016, onde Apple já toma a frente, Google, Coca-Cola cai, né, quando a gente começa a analisar, então você tem marcas aqui que já nem estão mais, em pouco mais de 12 anos, sumiram. Então, por que eu trouxe essa informação para vocês? Para provocar que marca não é só uma estratégia que começa e depois se encerra com uma comunicação ou com um design. Marca é uma cultura. Trabalhar branding, que é o assunto que a gente vai debater aqui hoje, é debater um jeito de pensar. É trabalhar a empresa com um olhar de mercado, sempre. Porque num piscar de olhos, a gente pode perder o mercado, que está garantido. Até então, garantido. A Kodak foi um exemplo desse, né? Inventou a câmera digital e quem diria, né? Então, é muito dinâmico, muito dinâmico. E quanto mais poderosas são as empresas, e hoje em dia a gente vai ver no final dessa apresentação, o comportamento das pessoas também está mudando.
Então as marcas têm que estar sempre acompanhando esse comportamento. Quando eu falo das pessoas, leia-se consumidores da determinada marca. Né? O mundo está mudando, o mundo está... A gente acha que o mundo está maluco, as pessoas têm necessidades hoje que elas não tinham, necessidades de afirmação, necessidades de agrupamentos sociais, que antigamente isso não existia. Né? A gente estava discutindo hoje, ele citou a matéria, a entrevista que a gente deu na rádio hoje, e é aquilo, né? Antigamente as marcas era quase que um discurso de mão única. As marcas ou as empresas falavam e o consumidor recebia essa informação. Hoje, com toda essa tecnologia que a gente tem acessível, todos esses canais que a gente tem acesso, a gente pode interagir com essa marca. E as marcas estão aprendendo a interagir com seus consumidores. E qual é a melhor forma de eu interagir? Será que eu tenho domínio do que falar e do que não falar com o meu consumidor? Qual é o tipo de valor ou tipo de ruído eu vou gerar falando de uma forma ou falando de outra? E isso está em constante evolução. Né? O pessoal perguntou, mas as marcas estão sabendo fazer isso? Eu acho que elas estão aprendendo. Algumas aprendendo duramente, outras não, mas elas estão aprendendo porque o mercado está acontecendo agora. Essas novas mídias, esse novo poder do consumidor está acontecendo agora. E aí, além de dinheiro, né, além de receita, além de rentabilidade, uma coisa que é super importante falar, as marcas tocam as pessoas. Aqui é uma tirinha do Calvin, né, que é uma pessoa lúcida, impressionantemente lúcida. Eu vou ler. Eu queria que a minha camisa tivesse um logotipo ou uma imagem de um produto. Uma boa camisa transforma um usuário em uma propaganda ambulante. É a mesma coisa que dizer ao mundo, minha identidade está tão absorvida pelos produtos que compro, que eu pago ao fabricante para anunciar os seus produtos. Então você admite isso? Claro, fazer propaganda de produtos é a melhor maneira de expressar a sua individualidade. As marcas falam de nós. A gente usa as marcas, a gente se relaciona com as marcas em qualquer categoria falando da gente, muitas vezes. E esse processo é muito complexo de você conseguir absorver, porque ele é muito particular. As pessoas nunca vão verbalizar uma atitude emocional. Elas vão verbalizar uma decisão de compra de um produto racionalmente. Eu vou comprar um Mercedes-Benz porque é o melhor veículo, é um veículo alemão. Eu jamais vou dizer que eu vou comprar um Mercedes-Benz porque ele me deixa mais poderoso. Jamais vou dizer isso. Então, é esse o desafio, mas de fato eles fazem. Os consumidores agem assim o tempo todo. Então, por isso o desafio de quem trabalha com negócios é tentar capturar cada vez mais as expectativas de qual é, né, de quem será a nossa demanda no futuro. Não adianta eu simplesmente achar que eu desenvolvi alguma coisa e o mercado tem que comprar depois. A ideia é justamente o inverso, é entender como é que esse mercado e entender que tipo de valor eu tenho que gerar. Tá? E aí a gente entra na agenda. Então eu vou falar 4 capítulos aqui. Primeiro, o que são marcas? Tem muita mística em torno disso, marca, logotipo, enfim. Depois, no segundo capítulo, processos de construção de marcas. Como temos estudantes, engenheiros aqui, provavelmente, vocês vão entender, porque marca não se constrói do nada. Marca tem um processo para se construir valor. E aqui eu trouxe um pouquinho de metodologias de trabalho. Elementos de marca, a gente está falando de basicamente nome, logo e slogan, que são expressões da marca, as primeiras expressões da marca. E, por último, um capítulo de gestão de marcas nesse mundo que a gente já está falando aqui. Tudo bem? Tecnicamente, o que é uma marca? Marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou a combinação dos mesmos que tem o propósito de identificar bens ou serviços de um vendedor a um grupo de vendedores e de diferenciá-los dos concorrentes. Sempre que a gente fala em marca, a gente fala de 2 coisas importantes: identificar e diferenciar em qualquer mercado. Se é um mercado de serviço, banco, eu tenho que identificar, eu tenho que ter um elemento de marca para identificar e eu tenho que me diferenciar. Porque se eu me diferencio, eu sou preferido em relação às outras marcas. Isso vale para qualquer negócio, porque qualquer negócio é expresso por meio de uma marca. E aí eu queria provocar um pouquinho vocês. Vocês sabem de onde vem o termo marca? Marca, a palavra marca, ela deriva do termo em inglês, a palavra é meio impronunciável, um burns, tem uma coisa assim, mas é o ato de você marcar o gado.
Por quê? Porque à medida que eu, produtor rural, lá há muitos e muitos anos atrás, marcava o meu gado, eu identificava e diferenciava o meu rebanho do vizinho. Então, o termo nasce a partir dessa expressão de marcar, de colocar um nome e de uma identidade minha naquele produto. Não é à toa que as marcas mais antigas, elas derivam muito naturalmente dos nomes dos seus fundadores, muitas vezes. É o meu nome. Eu dou o nome para o meu negócio, o meu nome. Que é a minha credibilidade, é o meu valor. Mas, no fundo, uma marca forte gera valor para clientes, intermediários, funcionários, acionistas e para a sociedade como um todo. Então, a marca também ela tem poder de atrair pessoas. Né? Quem tem empresas aqui sabe que uma marca forte também ajuda a recrutar colaboradores. E uma marca fraca tem dificuldade de fazer isso. Então, esse potencial ele gira em torno de todo esse ecossistema da marca, onde ela está inserida de fato. E aqui, só colocando alguns conceitos, a evolução do processo de administração, né, quando a gente fala da Revolução Industrial, o primeiro olhar que se teve, um olhar de produção, linha de produção. Eu preciso produzir mais, com mais efetividade, né, de uma maneira mais homogênea possível. Isso se desenvolveu, foi importante para que viesse uma segunda onda focada em vendas, comercial. Eu preciso agora vender o que eu produzi na minha linha de produção. E aí veio esse foco, né, em meados da década de 20 até 50. Aí veio uma nova leitura do marketing, onde o marketing, que é uma disciplina muito importante, passa a fazer parte da gestão das empresas, onde eu basicamente gerencio os famosos 4Ps, né? Preço, o produto, a praça, a distribuição e a comunicação, que é o último P, que chama-se de promoção. Então, esse olhar de marketing veio para ajudar todo o processo da cadeia de trás. A parte de produção, de vendas, então eu precifico, eu ajudo a definir produto, eu ajudo a definir minha distribuição e coloco, né, para a comunicação, para construir valor para o meu produto. E a última onda, naturalmente, é a onda das marcas. Por quê? Porque intuitivamente as pessoas faziam isso. É muito maluco falar de branding, né, a marca especificamente, porque é um processo que foi ganhando maturidade no mercado mundial só na década de 90. Né, quando começou a surgir as primeiras teorias de construção de marca, como que se faz marca forte, fraca. É um processo que se constrói muito olhando para trás também. O que deu certo e o que não deu certo. Então, é um processo recente. Né? A Top Brands que eu mencionei existe desde 99 no Brasil. Na década de 90 era muito mais difícil falar de marca. Hoje em dia, graças a Deus, é um pouco mais fácil. As pessoas entendem o valor, até porque elas estão no dia a dia ali competindo. Mas é um processo recente. É um processo que vem para ajudar tudo isso que está para trás. É um olhar de construção de valor para o meu negócio. E aí, desmistificando um pouquinho marca. Marca não é só logo. Logo é uma expressão da identidade da marca. É a identidade visual da marca. É um dos primeiros elementos que ativam a memória das pessoas. Eu preciso ter um logo para ter uma percepção, para ter um visual. O nome é um outro identificador. A gente não se dá conta, mas quando a gente vai falar um pouquinho de nome aqui, a gente começa a pensar nos nomes, e os nomes também querem dizer. E quando a gente pensa a marca hoje, a gente pensa muito no objetivo que ela vai ter no futuro e pensa o nome, se for um mercado novo, se for uma marca nova, a gente começa partindo do nome. Qual é o nome que vai ter? O nome do fundador? Não, é o nome de um pássaro. Tem uma série de estratégias para definir, mas basicamente o que eu queria dizer é, marca não é só logo, é também. Se fosse só logo, o que esse logo aqui é tão melhor do que esse? Ou vice-versa, por que esse logo aqui é tão melhor do que esse, de maneira que eu vendo um produto aqui com uma margem muito mais alta do que aqui? Não é só logo, é o que está por trás disso, é a história que se conta, é o produto que se entrega, é o jeito de se comunicar, é tudo isso. Marca não é só identidade visual. Aqui é um exemplo, né? Eu voo bastante, eu tenho clientes fora de São Paulo, então eu pego muito a Latam. Eu participei, inclusive, de uma palestra com o pessoal que fez esse projeto, a fusão da TAM com a LAN Chile, né?
E eles fizeram toda a identidade visual, linda. Realmente é muito bacana. Para quem percebeu, eles realmente deram uma mexida. O serviço continua ruim. Eu tive o trabalho de verificar aqui o ranking, saiu um ranking da ANAC, né? Acho que a Latam está em 6ª no Brasil, em serviço. Ou seja, não é só fazer um belo pacote visual que vai gerar o valor que eu quero. Isso, exatamente. Então, é importante? Com certeza é. Com certeza é importante, mas não é só ele. A marca não é só produto. Está aqui um produto que explica um pouco isso. TV. Se a gente for comparar, né, funcionalmente as TVs, os equipamentos, as características, e aí? Justifica uma cobrar tão mais cara do que outra? Vocês que são engenheiros aqui podem me responder. Eu acho que não. Mas a marca entrega. E o consumidor vai justificar porque que ele comprou a marca X e pagou 30% a mais. Mas, enfim. E marca não é só comunicação. Aqui um exemplo, não estou desmerecendo a Hyundai, absolutamente, até porque eu tenho um, mas eles, né, não é só dizer que eu sou melhor que uma Mercedes ou que uma BMW. Eu preciso realmente construir isso. É uma marca que vem construindo valor. Se você pegar essa marca na década de 90 no Brasil, né, vários problemas e tudo mais, mas eles vêm construindo valor, mas não é um apertar de botões, não é fazer uma campanha e eu construo a percepção que eu quero. Eu preciso de muito mais esforço. Tudo bem, pessoal? Estou indo muito rápido aqui, não? E aí vem esse gênio e tira todo esse blá 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 que eu estou falando para vocês e coloca essa frase. Marca é o que dizem sobre você quando você sai da sala. Ou seja, marca é o que fica na cabeça das pessoas que compram você. Não é o que você diz, não é o que você quer parecer ser. E a gente vai falar muito hoje sobre percepções. As marcas vivem de construção de percepções. É genial, isso aqui é genial. E aqui uma brincadeirinha só, um livro, The Brand Gap. E ele coloca muito isso, né? A diferença entre o marketing, a propaganda, as relações públicas e branding, né? Quando bem feito. Então, no fundo, o marketing quer mostrar, né, aqui, figurando pelo homem, que eu sou um grande amante. A comunicação vai lá e repete. Estou sintetizando aqui, estou brincando, mas a comunicação repete. Eu sou um grande amante, eu sou um grande amante, sou um grande amante. Beleza. As relações públicas faz o quê? Eu transfiro para uma terceira pessoa que tem valor, que tem credibilidade para dizer boas coisas sobre a minha marca. Hoje em dia não estamos falando só de relações públicas, estamos falando de influenciadores digitais, estamos falando de uma série de coisas que estão em voga, né, no mercado. Então, também é um jeito de influenciar. E, no fundo, quando você fala de branding, de quando a marca tem valor, é quando o consumidor entende esse valor. Quando ele incorpora esse valor. E aí, paga mais. E a marca vende mais. Tá? E aqui, para desmistificar um pouco essa coisa do produto, marketing, design, como é que é o processo de organização do branding, de uma maneira geral. Então, no centro das decisões, estão decisões de duas esferas. Posicionamento de marca, é definir o território que essa marca vai ocupar, e a arquitetura de marcas, que é um processo complexo, que eu não vou entrar hoje aqui, senão a gente tem que ficar mais um dia aqui. Mas é um processo de organização do portfólio de marcas que eu tenho dentro da minha empresa. São decisões muito estratégicas. Eu vou ter uma marca só, ou eu vou ter várias marcas para vários mercados, para vários consumidores. Então, basicamente, essas duas decisões são centrais na estratégia de branding de uma companhia. E, em volta disso, a gente tem uma série de disciplinas ou de atividades que podem ser feitas. O nome, o design da marca, eventualmente uma avaliação financeira, que no Brasil ainda anda caminhando a passos muito lentos, que a gente não consegue colocar, aqui no Brasil, não consegue se colocar no balanço, se eu não me engano, o valor do intangível, né, mas no mercado americano, que já é mais maduro, a gente consegue isso, tanto que tem aquele ranking que eu mencionei.
E a proteção legal, que é importante, ou seja, se eu tenho uma marca que vai me identificar e diferenciar, eu preciso tá resguardado do ponto de vista legal para que eu esteja garantido, para que eu não sofra, eventualmente, um pedido de um concorrente. E aí, você pode fazer uso de pesquisa para construir, para você definir essas estratégias, e isso rege a construção do que a gente chama de brand equity. Eu vou pedir desculpa para vocês, porque tem termos que eu vou usar aqui hoje que não tem tradução específica para o português, e isso não sou eu que estou falando. Isso é um fato. Assim, o mercado vive muito de conhecimentos que ainda não tem uma tradução literal no Brasil, mas eu vou explicar o que é brand equity no caminhar da nossa apresentação aqui. Tá? Mas, no fundo, eu falo, tudo que se define estrategicamente se desemboca em algumas atividades e gera toda a gestão de marketing, de preço, produto, comunicação e distribuição. Então, tudo parte dessas decisões estratégicas. Então, no fundo, quando a gente fala de branding estratégico, ele está antes do marketing. Ele está muito mais conectado com a estratégia competitiva de negócio das empresas. E aí, como que essa marca vai para o mercado, é o desafio do branding, que organiza também a parte de marketing. Tudo bem? Primeira brincadeira aqui. Tudo é uma questão de percepção. Essa brincadeira é o fato da mulher sempre achar que ela está gorda e o homem sempre achar que ele está magro. Então, tudo é percepção na marca. Não basta ser a melhor marca, leia-se o melhor produto. É imprescindível que a gente consiga transmitir isso, construir isso de verdade para o mercado, ser percebida como tal. Aqui, de novo, é um trechinho do Brand Gap, ou seja, o que os consumidores avaliam sobre nós e o que a gente quer que eles avaliem, ou seja, como que o consumidor me percebe e como que eu quero ser percebido de fato. É a diferença do que eu tento exteriorizar do que o consumidor de fato absorve em relação à minha marca. Então, e aqui é importante, assim, as empresas, principalmente as empresas que a gente trabalha e vem fazendo trabalhos, muitas vezes elas vão caminhando com as suas marcas ao longo do tempo, com os seus negócios, e lá na frente tem uma disciplina que a gente usa muito, que é pesquisas de percepção de imagem de marca. Então, onde a gente vai para o mercado aferir qual é a percepção que determinada marca tem no seu mercado. Então, a gente fez isso. A Localweb é um cliente nosso lá de serviços de internet, a gente fez isso. A Mondial, agora recentemente, a gente também fez isso. Então, a gente vai para o mercado para tentar capturar, por meio de pesquisas com consumidores, compradores, influenciadores, como que a marca é percebida. Porque se eu não sei como é que ela é percebida, como é que eu vou projetar o futuro dessa marca, se eu não sei em que estágio que ela está? Então, primeiro é tirar um retrato. O retrato é qual é a percepção que eu tenho. E muitas vezes a percepção que eu tenho é muito diferente da que o mercado tem. E aí que está essa dificuldade de resultado, muitas vezes. Como eu mencionei aqui, né? TV. A diferença do ser e do parecer. Então, funcionalmente falando, isso aqui é talvez um dos produtos, hoje em dia, para mim, um dos mais difíceis de comprar. É uma compra que a gente chama de compras de médio envolvimento, não é um apartamento, não é um carro, mas é um bem durável, é um bem que, de alguma forma, o consumidor dedica tempo a aprender sobre o produto, sobre, enfim, uma série de coisas. E é difícil, é muito difícil, porque a tecnologia está muito mais parecida. As marcas acabam fazendo um desempate natural de uma categoria que ficou muito parecida mesmo. Os carros também ficaram isso na década de 80, ali você tinha várias montadoras com problema, hoje em dia todas elas têm um padrão de qualidade muito parecido, né? Então fica mais difícil. E aí em quem você deposita o seu rico dinheirinho para comprar um bem durável que não é barato? Nas marcas mais fortes. Então aqui estou falando de Samsung, que é líder de mercado, a Sony está capengando aí, que a gente sabe, a LG vai na onda ali, mas enfim, eventualmente tem marcas que talvez tenham até tecnologia melhor. Eu escuto falar muito da Panasonic, tive um amigo que trabalhou lá, ele falava muito isso. Mas no fundo é isso, né? O que faz diferença? É o logo que está aqui ou é o que a marca carrega por trás dela? É o que ela vem falando, tudo aquilo que ela faz, né? Toda a sua comunicação,
o design dos seus produtos, o discurso dos seus vendedores, né, o treinamento que se dá para o vendedor no ponto de venda, tudo isso é o ciclo de compra, está tudo muito azeitado. Né? A Samsung é uma das empresas que mais investem no processo de trade ali, no trade marketing, em exposição de produto, em montagem de conceito de store in store, de lojas dentro da loja, de treinamento de vendedores, né, de materiais de ponto de venda. Ela faz isso porque ela acredita de fato que isso gera valor percebido no momento da compra. Ela tem lojas próprias. Então são estratégias que não são à toa. O resultado não vem só porque eu criei um bom logotipo ou porque eu tenho um bom produto. O resultado vem de um conjunto de coisas. E é isso que eu vou sempre falar para vocês aqui hoje. Faz. O nível de serviço do trade, o serviço pós-venda, uma coisa que a gente viu recentemente numa pesquisa de um cliente, o pós-venda é um item muito valorizado, principalmente em compras de envolvimento um pouco maior, onde a pessoa tem um problema, ela quer resolver o problema rápido. O mercado está muito assim, as pessoas não têm mais tempo para arrumar, para consertar o produto, elas querem resolver rápido. Deu problema, eu quero ser atendido amanhã, senão eu vou para o Reclame Aqui, que é uma ferramenta que cresceu muito no Brasil, muito, porque funciona, porque o consumidor vai lá, teve um problema, eu liguei no saque, o saque não é efetivo, tem empresas que não têm muito essa preocupação, eu vou no Reclame Aqui, mas o cara na hora, tem um cliente meu que em um dia ele tem que resolver o problema do Reclame Aqui. É meta, é KPI do processo de atendimento deles. E isso é gerar valor percebido, não é só entregar o produto. Se deu problema, eu tenho que recolher rápido, resolver rápido, porque se eu não fizer isso, esse consumidor que se relacionou com a minha marca, ele depositou confiança na minha marca, ele pode virar um detrator. E eu não quero isso, porque isso influencia outros possíveis consumidores. Né? Eu vou mostrar um pouquinho a metodologia de construção de marca, mas ela é uma pirâmide. O processo, a ideia é que tem um número X de pessoas que lembram da minha marca, mas não necessariamente elas vão chegar ao momento de compra de se relacionar com a minha marca. A gente vai perdendo clientes pelo caminho, consumidores pelo caminho. E se uma marca pisa fora ali, vai ficar mal para ela. Uma experiência morando em Belo Horizonte, que eu era vizinha da assistência técnica da Samsung e da LG. Da LG estava sempre vazia, da Samsung sempre lotada. Então eu percebi aquilo como meu produto é LG, né? Prefiro que seja, porque eu morei lá 6 anos e eu vi a loja da Samsung sempre lotada. Assistência técnica. Perfeito. Só. Então aí a LG você ia lá sem nenhuma senha, nada, você ia ser atendido imediatamente. É um sinal. Então é um sinal bom. É um sinal, tudo quer dizer, né? No fundo a gente fala, tudo que a marca faz, é o ponto de contato que você tem com a marca num pós-venda, que seja, tudo quer dizer, né? Tudo que eu digo, tudo que eu faço, porque essas lojas muitas vezes são terceiros, né? O tipo de atendimento que esse terceiro vai me dar, eu preciso controlar. É ponto de contato, ele está se relacionando com a minha marca. Se não der um bom atendimento para ele, o que vai ser de mim? Né? No fundo é isso. E aqui eu vou só colocar um videozinho para exemplificar o que é que a gente chama de overpromise, né? Quando eu prometo demais, lembra das percepções? Tudo é uma questão de percepção. Quando eu prometo demais e entrego de menos, né? Porque tem isso. É um vídeo, não sei se vocês devem conhecer, Porta dos Fundos. Vamos lá. Oi, Jorge. Oba! Queria um cachorro-quente, por favor. Vamos lá, qual? Cachorro-quente. Mas qual? Você quer dar uma olhadinha no menu? Você tem menu? Não sabia. Sempre vem aqui, nunca vi. Então, a gente fez aí uma consulta de branding, estamos passando por um reposicionamento da marca. Ah, não é mais Podrão do Jorge? Não, agora nós somos a Hot Dogueria do Jax. Você vendeu pro Jax? Então, eu sou o Jax, eu também passei por um reposicionamento de marketing e eu, Jax, herdei uma receita do meu avô italiano, Giuseppe Del Podrone, juntei com uma outra receita do meu outro avô nordestino, Severino do Dogão, e aí a gente fez essa fusão de culturas e acrescentamos a ginga carioca e tudo mais, a malandragem, o espírito do Rio, e nasceu aqui a Hot Dogueria do Jax. Ai, que pena, eu gostava do seu dogão antes. Não, mas o sabor, assim, a qualidade é a mesma.
Então não tem diferença? Tem sim. Por exemplo, você pode acrescentar um molho super especial, receita de um tio meu, James, um tio inglês, mais conhecido como Lord Ketchup. Você pode até encontrar isso no Prezunic em forma de saquinho. Igual a antes? Só que agora em saquinho. Tá, eu vou pegar um molho do seu tio. Beleza. Vamos lá. Vamos acrescentar aquelas famosas batatinhas crocantes da minha tia Françoise Frites em cima de um purê de batata suculento, receita do meu bisavô, Vladimir The Potatoes, um cara... Sim, eu quero completo mesmo. Beleza, R$ 27,90. Quê? Era R$5. Então, mas antes era um hot dog, agora é uma experiência. Essa aqui é uma cerveja escandinava em homenagem ao deus Skol e a tradição é beber ela morna, em temperatura ambiente, deixar que ela vá esquentando assim ao sol, o que torna ela choca. Tem marcas que fazem isso o tempo todo, ou seja, atraem a atenção para alguma coisa que elas estão fazendo, que elas estão mudando e a entrega continua a mesma. Eu dei uma experiência pessoal da Latam e vocês devem ter outras experiências de vida, mas é isso, é sempre construção de expectativas e entrega das expectativas. Se eu não tenho isso muito bem amarrado, eu crio uma frustração no meu consumidor. E isso só gera prejuízo. E aí, falando do brand equity, né? Então, o que é o brand equity? Conjunto de recursos inerentes a uma marca que se agregam ao valor proporcionado por um produto e serviço. No resultado das coisas, é tudo aquilo que a marca significa e faz com que a marca possa, de novo, construir valor, percepções funcionais e emocionais. Então é uma soma de ativos intangíveis com ativos tangíveis. É o que eu entrego de fato por meio do meu produto, do meu serviço, e tudo aquilo que o entorno dessa marca significa para o meu mercado. Isso é o valor agregado da marca, é o que torna ela cada vez mais poderosa. E uma brincadeira que a gente sempre faz, né? É possível criar necessidades novas? Uma marca consegue criar uma necessidade nova no mercado que ela atua, ou com uma inovação muito grande? O que vocês acham aí? A resposta é não. A gente não consegue criar uma nova necessidade. A gente consegue atender a necessidades existentes de uma maneira melhor. As necessidades estão aí. A gente tem necessidade de ouvir música. A gente vai ouvir música, seja no dispositivo que a gente tiver. E aí vem alguém e faz isso. A minha necessidade de ouvir música, de assistir vídeos, de falar no telefone, a minha necessidade como indivíduo de me comunicar está materializada em um produto. E acho que vocês devem lembrar de quando foi o lançamento do primeiro iPhone. Foi uma coisa realmente disruptiva, né? Apesar de já terem smartphones ali de outras marcas trabalhando, mas foi uma coisa muito disruptiva. Mas o que a Apple, nesse caso, fez? Ela criou uma nova necessidade? Não, ela atendeu uma necessidade que já estava no mercado de uma maneira completamente inovadora. É isso que ela fez. A mesma coisa, os tablets, né? A necessidade de leitura. As pessoas têm necessidade de leitura, de conteúdo. Elas querem absorver esse conteúdo. Então elas vão ler o livro de uma maneira ainda virtual, o Kindle, o iPad, enfim. E aí conteúdos de diversas formas. A gente está falando de livros, mas o dispositivo permite tudo, né? A gente faz tudo nessas coisas aí, a gente fica meio maluco o dia todo neles. E uma outra coisa que a gente sempre fala, a diferença entre necessidade e desejo. São duas coisas muito diferentes. A necessidade aqui, talvez, de ouvir música. Eu tenho a necessidade de ouvir música, de ouvir uma notícia, de ouvir alguma coisa. Mas será que eu preciso disso aqui para ouvir música? Talvez sim, porque eu tenho o desejo, porque isso quer dizer para mim, porque isso é aspiracional para mim, porque isso me desperta a vontade de ter aquilo, que é um desejo que eu tenho. Funcionalmente falando, eu não preciso disso aqui. Mas certamente tem mercado para isso. E esse mercado está mirando nesse tipo de consumidor, nessa decisão mais emocional do que racional de compra. E é isso aqui que a gente coloca, né? As marcas podem ser aspiracionais. Eu tenho uma marca no meio,
Então eu tenho um indivíduo, eu atual, que sou sedentário, que sou tímido, sou pouco confiante, inseguro. Eu me conecto a essa marca porque essa marca me gera o outro lado que eu não tenho. Um esportista, um extrovertido, um vencedor, seguro. É aquilo que eu brinquei. As marcas falam de mim. Tudo que a gente usa, né, onde a gente deposita o nosso dinheiro comprando ou adquirindo serviços e produtos, tem a ver com a gente, tem a ver com a nossa identidade. Lembra do Calvin lá que eu brinquei? Então, tem muito isso. É importante a gente entender aqui, é sempre um olhar que a gente sempre coloca, que é o seguinte, a gente não adianta a gente ser crítico quando a gente define uma marca. A gente não pode criticar marcas, eventualmente, que trabalham nesse mercado de aspiração, porque ela está identificando uma oportunidade de negócio para ela. Então, eu não posso ir contra um consumidor que pensa assim, pô, eu faço produto, o melhor produto é o meu. A gente teve um cliente no passado, um cliente de suínos e lácteos, e ele brigava com as grandes, né, a Sadia e a Perdigão, e aí a gente fazendo o projeto, e aí a gente fazia a pesquisa, blind test lá com o produto dele, comparado com produtos dos concorrentes. E no blind test, que é aquela técnica que você não põe as marcas, você só põe o produto na mesa e o consumidor prova, o consumidor escolhia a marca dele. Não, esse aqui é melhor, o salame é melhor. Quando você punha a marca, o consumidor virava completamente do avesso e ele ficou louco. Ele falava, não é possível. É possível, não adianta você ir contra. Você tem que entender que não é só o tangível, é o intangível. Né? Então, o consumidor ia muito mais para o lado Sadia e Perdigão, e ele ficava bravo, pegava o salame e batia na mesa, e falava, isso aqui que é salame de verdade, o resto é salsicha, não sei o quê, e brigava, ficou nervoso, e a gente falava, não adianta. Percepção, não é só o produto. É isso que a gente sempre fala, a gente precisa construir essa percepção, e isso leva tempo, e isso é oneroso não só em dinheiro, mas em tempo das pessoas, da gestão, né, das lideranças da empresa. Então eu preciso entender esse consumidor para construir percepção de valor. E aqui, só falando do que é o Brand Equity, é um conjunto de percepções que a marca constrói. E existe um processo, um método para fazer isso. As marcas não fazem isso do nada. Elas têm um nível de controle do que elas significam e de onde que elas querem chegar. Então, o que a metodologia trabalha? Aqui, desse lado, é uma pirâmide. O processo de construção da marca está capturado aqui. E o processo do consumidor, como é que o consumidor reage a essa marca? Primeiro nível da marca é lembrança. Se eu não sou lembrado, eu não sou nem considerado. Basicamente é isso. Se eu não estou lembrado na categoria que eu atuo, não vão me considerar compra e eu não estou participando desse jogo. Certo? Então, quem é você? Ou seja, o que é a marca? É uma marca do quê? Tem um exemplo pessoal que eu era criança e a Calunga resolveu patrocinar o Corinthians lá na década de 90. Não sei se vocês lembram disso. Mas a Calunga ela só patrocinava a Calunga. E eu era criança, não tinha a ver comigo essa marca, eu nunca sabia. Eu não sabia o que era Calunga. Eu passei anos tentando achar o que era Calunga. Até um dia que eu vi uma loja. Aí eu entrei na loja e entendi. O que a Calunga estava fazendo de errado? Ela não estava se associando a categoria nenhuma. Ela era uma marca lembrada, reconhecida, a sua marca era reconhecida, porque ela estava fazendo um patrocínio de esporte, mas ela não estava se associando a categoria nenhuma, eu não sabia o que era aquilo. Então, é uma desconexão. Então, preciso ser lembrado dentro de uma categoria de atuação. E muitas vezes as empresas elas não se dão conta disso. A empresa quer lançar produto, chega uma hora que ela fala assim, mas eu sou o quê? Não sei. Como é que o consumidor percebe? Não sei. E aí a gente desdobra para os outros pilares. Então, no segundo nível que a gente fala, são o que é você, quem é a marca, qual é, e o que ela é. E ela é duas coisas, funcional, atributos intrínsecos de marca, e emocional. As marcas, por mais técnicas que sejam, elas têm emoção. A gente tem casos e casos de clientes técnicos que a decisão parece ser puramente técnica, quando você vai ver, tem uma pitada de emoção na história. Então, as marcas transmitem, sim, imagens. E isso a gente brinca assim, isso se desdobra em respostas. A marca controla até aqui. Eu consigo construir lembrança de marca, consigo construir percepções funcionais e emocionais, mas daqui para cima é o consumidor respondendo. Ou seja, o consumidor responde funcionalidade com julgamento. Eu julgo aquilo que é racional. Eu julgo aquela marca como melhor ou que é pior por determinadas entregas de produto ou serviço.
e eu julgo, né, na verdade eu sinto as imagens que aquela marca exterioriza, eu sinto alguma coisa por aquela marca. Isso também é um processo estratégico, vocês vão ver por aí. Até o nível da ressonância, que é o nível de relacionamento. Quando eu julgo que a marca é positiva e sinto alguma coisa boa por aquela marca, eu passo a me relacionar por ela na determinada categoria que eu estou atuando. Esse é o processo mental de um consumidor. Quem é, o que é você, o que eu penso de você e qual é o tipo de relação que eu quero ter com você. É um processo muito rápido, dependendo da categoria, é quase instantâneo, quando eu falo de categoria de baixo envolvimento, então bala, chiclete, chocolate, é na hora. Eu passo a mão no chocolate e levo, porque eu sei o que aquela marca significa para mim. Então, isso é importante, que a gente tem que ter o domínio. Qualquer negócio tem que dominar isso aqui. Qual que é o sentimento que eu quero gerar? Qual que é por mais funcional que ele seja. Eu quero ter um sentimento que a gente chama de benefício funcional, um sentimento de... É uma marca que resolve um problema. Né? Pneu, por exemplo. Uma marca funcional. Né? Posso ter uma marca voltada a isso. Remédios, medicamentos. Tem muitos medicamentos que agem muito na funcionalidade. Ou eu posso ter marcas com quem eu quero estar, que eu quero me envolver, que eu quero estar próximo, que eu quero me relacionar com elas. Então, tudo isso são decisões estratégicas de negócio. E a marca, como eu falei, ela é razão e ela é emoção. O lado esquerdo do cérebro, o lado direito do cérebro. E aí, falando de lembrança. Lembrança é simples assim. Qual é o nível de lembrança que a minha marca tem em determinado mercado? Aqui é um gráfico um pouco mais antigo de cerveja, onde eu tenho vários níveis de lembrança. A gente brincou hoje no marca sinônimo de categoria. Quando eu tenho uma marca que ela é lembrada como a representação da categoria. Mods, por exemplo. Bombril, por exemplo. São marcas que têm esse último nível, sinônimo de categoria. Eu me refiro à categoria falando da marca. Aspirina fazia isso. Então são vários níveis, desde o nível top of mind, que é a primeira lembrança que eu tenho na categoria, lembranças estimuladas, né, lembrança espontânea. Então a ideia é, principalmente em mercados de compra de baixo envolvimento, quanto mais lembrado eu for, quanto mais lembrança eu tenho, mais chance eu tenho de entrar no jogo. Então, só para traduzir um pouco para vocês, 45% das pessoas pensam em Skol como a primeira marca em cervejas. 75% lembram dela em um segundo ou terceiro momento. Mas 100% conhecem a marca Skol em cervejas. Então isso é muito forte. Quando eu pego, por exemplo, uma marca como Serpa, só 5% das pessoas falam que lembram de Serpa como a primeira opção de cerveja quando eu pergunto para o consumidor qual que é a marca de cerveja, qual que é a primeira marca de cerveja que você lembra? 5% falam Serpa. 10% lembram de Serpa e 90% reconhecem Serpa no consumo de cerveja. Ou seja, se eu for para um mercado, a chance de eu comprar uma Serpa é muito pequena. E isso quer dizer, isso representa resultado na ponta. Aqui é só um outro exemplo de um controle de lembrança. Né? As empresas têm muito esse ferramental. Eu controlo o nível de lembrança que eu tenho constantemente, com trackings de pesquisa. Eu vou mensurando, ano a ano, qual que é o nível de lembrança que a minha marca tem na categoria que eu atuo, aqui do varejo de supermercados. E aí, um segundo nível, desempenho, né, parte dos significados racionais. Então, uma marca que fala muito de desempenho, Yakult, é funcional. Eu uso Yakult, um vidrinho por dia, o intestino funciona. Totalmente funcional. Mesma coisa de Activia. Esse discurso agora está mudando, porque a marca está ganhando uma maturidade um pouco maior, ela começa a falar de imagens específicas. Mas era muito funcional. Compra, consome, acho que 5 ou 7 vezes na semana, e se o intestino não funcionar, a gente devolve o seu dinheiro. Que é coisa mais racional do que isso? Não existe. Né? A própria telefonia, falando de cobertura de sinal, né, isso deveria ser uma paridade, que a gente chama, né, as empresas de telefonia deviam oferecer isso como sendo parte da entrega delas, mas elas não oferecem, elas vão para a comunicação para falar que elas têm o melhor sinal. É um discurso bem funcional mesmo, bem funcional. E aqui uma marca totalmente funcional. That is the question. Uma marca americana, bem caricata, de liquidificador.
I love my new iPad. It does a ton of cool things. But will it blend? That is the question. Doesn't quite fit in the jar, but I can take care of that. E ele mostra a robustez do produto mesmo na base, né? A robustez do produto na base é sólido, é forte, é resistente. I knew I could get the iPad in a Blendtec Total Blender. I think I'll press the iBlend button. Pad smoke. Don't breathe this. Ah, that was one tough pad. Enfim, tem uma razão aqui, mas basicamente ele está falando de funcionalidade. É até meio caricato, se pensar é até meio caricato a comunicação, mas enfim, tem uma razão de ser. E quando a gente vai para o campo das imagens, né? Então quando o Kibon fala de compartilhar felicidade, ela não está falando mais de produto, ela já passou desse nível, o consumidor já conhece essa marca, já conhece os produtos, ela está num outro nível, num outro estágio de construção de marca, de maturidade. Ela começa a falar de percepções mais emocionais. Um erro comum, marcas falarem de emoção antes de se provar naquilo que elas têm que se provar. Isso é muito comum, né? A Nike fala de tênis, ela vende atitude, ela vende comportamento, ela patrocina os atletas, ela fala de evolução, de qualquer um pode ser um atleta, ela fala de emoção, porque, de novo, ela já está num estágio muito mais maduro. Aqui a JBL, aqui está meio ruim de ver, mas tem um cachorrão latindo e eles estão anunciando um fone de cancelamento de ruído. Então é um jeito, né, bacana, falando com o consumidor, com uma linguagem moderna, expressando imagens, apesar de falar de funcionalidade aqui, que está muito claro, ela fala do produto e fala de um jeito bacana. Então ela constrói as duas coisas ao mesmo tempo, imagem e desempenho. Aqui brincando, consumidor homem, mulher e tudo mais. A diferença dessas duas marcas aqui. O produto é a mesma categoria. Exatamente a mesma categoria. O que essa marca significa e o que essa marca significa. Isso aqui tem um endereçamento claro para a criança, funcional também, mas tem uma sedução emocional aqui muito maior do que aqui. E personalidade de marca. É aqui que a gente define qual é a personalidade que a marca tem. Nesse estágio da marca, a gente define qual é o jeito que essa marca vai ter. E por que ela vai ter esse jeito, que ela vai se relacionar com as pessoas e vai gerar empatia pelas pessoas, né? Então a gente define personalidade de marca de diversas maneiras, mostrando o consumidor, que a gente chama de representação do usuário, trabalhando o consumidor, o tipo de consumidor que eu quero, Vespa fazendo isso, Nespresso, entregando, né, tecnologia, querendo ou não, uma máquina, e uma forma nova de tomar café, e empresta valor de uma personalidade como o George Clooney. A Samsung também fazendo patrocínios de eventos do surf, patrocinando atletas, também quer dizer, também constrói imagem, também constrói personalidade para a marca, isso também ajuda a realmente gerar valor percebido. São estratégias. E Mercedes, que até há 5 anos, um pouco mais, uns 7, 8 anos atrás, a imagem de Mercedes, se você fosse personificar a Mercedes, ela seria mais ou menos como esses dois senhores aqui. E o que a marca vem fazendo? Um monte de coisa. Produto, patrocínios, né, os próprios pilotos, tudo é meticulosamente pensado na construção dessa marca. Então, de novo, tem estratégia por trás, não é simplesmente porque eu acho que é legal. É porque eu quero construir uma imagem mais jovem para a minha marca. Por quê? Porque provavelmente estavam perdendo o mercado para concorrentes dela. E aqui vem o nível das respostas, né? Quando a gente fala dos modelos de relacionamento que eu brinquei. Então você tem marcas que são muito funcionais, marcas que a gente chama de modelo de relacionamento com quem eu quero estar, marcas que são legais de estar junto, que é legal de estar com ela, de consumir ela.
e marcas que são autoexpressão, que são mais aspiracionais, são modelos diferentes de construção. Eu posso construir uma marca extremamente funcional, Activia, mas vai chegar um momento que eu vou querer fortalecer um pouco mais esse vínculo. Eu vou caminhando com a marca dentro de um dial. Por exemplo, Corolla, um carro extremamente funcional, né? Um modelo de relacionamento até aqui, carro que resolve, um carro bom, não quebra, manutenção boa, tem peça, tem tudo quanto é lugar, mas eu preciso de mais, eu preciso consolidar mais. E aí eu começo a trabalhar a mesma marca em estágios diferentes, começo a trabalhar um pouco mais de representação de usuário, né, cenas, transmitindo um pouco mais de imagem, o próprio design do carro, que vem melhorando muito nos últimos anos e tudo mais. Aqui um exemplo bem técnico. Isso era um dado que a gente teve. É um produto ABNT. As duas marcas elas vendem o mesmo tipo de produto que é regulamentado. Por que essa marca aqui é líder e tem premium price? Tinha até os números aqui que eu acho que devem estar um pouco desatualizados, mas era mais ou menos 12% de premium price. Porque ela é o que ela significa, ela não é o produto que ela vende. A gente teve um caso também de um cliente que fazia cabos mesmo, fios domésticos e fios, né, para a indústria. E também era um produto regulamentado, etc. A gente fez um processo lá de transição, ia deixar de existir uma marca e ia entrar outra. E a unidade global não entendia por que no Brasil os caras pagavam 5% a mais de premium price num cabo que era o mesmo. Porque a marca que estampava esse cabo era uma marca chamada Pirelli. E aí ela conseguia agregar valor no mercado brasileiro. E a gente fez um estudo para provar isso. Aqui Todinho, que fala, né, o amiguinho, o companheiro de aventura, uma marca posicionada para criança. Então a criança quer brincar com o Todinho, ela quer estar do lado do Todinho o tempo todo. Ela Todinho na lancheira, Todinho no... Enfim, eu quero estar junto com ele. Não é o produto por si, é o bonequinho. Tudo isso ajuda. Duracell fez isso com o coelhinho. Né? Funcionalidade e ao mesmo tempo flertando com imagens e com sentimentos interessantes. A Apple, de alguma forma, faz isso no modelo de autoexpressão, ou seja, eu coloco um adesivinho no meu carro dizendo que eu tenho um Apple, que é mais autoexpressão do que isso. Eles mandam adesivo junto. Por quê? Porque eles querem fomentar esse modelo de relacionamento, marcas aspiracionais. Eu quero zelar pelo meu premium price, eu cobro 40% mais no meu computador, eu tenho que construir isso. Isso é estratégico. A brincadeira das sacolinhas de compras, né, que eu coloco as sacolinhas e deixo as marcas bacanas por fora. Não é? É comum, né? A gente vê por aí. E aqui modelos de ressonância, nível de ressonância. Quando eu passo a ser um consumidor, um cliente da determinada marca, eu chego no nível cliente. Eu posso ser um cliente frequente, um cliente fiel, um cliente leal e até o último estágio, que é um defensor da marca. Marcas que têm níveis de defensores muito grandes. Outro dia eu estava num cliente de alimentos e ele falando assim, a Nestlé, se o cara tem um problema com o produto da Nestlé, é capaz de ele culpar o mercado que não armazenou bem o produto, mas ele nunca vai culpar a Nestlé, porque a Nestlé não vai errar, não com ele. Porque o consumidor acredita de verdade nisso. Por quê? Porque são anos de história, de qualidade, de confiança, construindo isso, até chegar no nível de defensor. E aqui alguns exemplos, né? Harley Davidson, que é uma marca de motocicleta que funcionalmente até os anos 90 era uma marca muito inferior às japonesas em tecnologia, mas que tem uma força enorme pelo que ela significa, pelo grupo de pessoas que ela envolve, né, as tribos, os caras vão lá e tatuam. Aqui é um vídeo bem bacana, chamava de Real Test Drive. Mostra a história do cara escolhendo a moto, indo no ponto de venda.
Então não precisa falar de produto aqui, né? Você fala de um jeito de ser, de uma tribo, de um envolvimento que transmite o valor que a marca tem. A Michelin consegue isso, que é um produto bem técnico, né? Michelin tem o personagem, o Bibendot, que é o companheiro dos caminhoneiros. Na Europa isso é muito forte. Esse caso aqui foi de um projeto nosso também, é uma marca de indectocida, se eu não estiver enganado. O nome técnico eu não vou lembrar mais, mas é o Ivomec. É um produto para gado. O cara tinha uma tatuagem. Porque a gente foi atrás e falou, não é possível que uma marca de Ivomec conseguiu esse tipo de relação com o consumidor. E o cara aí fomos atrás da história e tal, descobrimos que o cara tinha tido uma relação de crescimento na vida, ele dava, né, ele depositava naquela marca tudo aquilo que ele tinha construído com o rebanho dele, que tinha 100 vacas, depois tinha 1000 vacas, enfim. E ele tatuou essa marca no braço. Aí, times de futebol, né? Aí você vai achar de monte. E aí, falamos do todo, né, da marca como um todo, na esfera maior de representação dela, de valor dela, que é o brand equity. O que é posicionar a marca? É a definição mais estratégica possível, é definir o espaço que ela tem que ocupar na cabeça das pessoas. Lembra que eu falei que o processo mental é muito rápido, é imediato? Existe uma decisão de posicionamento, é isso. É você definir qual é o meu público-alvo, qual é a minha categoria de atuação que a minha marca vai atuar, e quais são os significados que eu vou construir para esse público. Parece simples, são 3 respostas que eu tenho que dar para um negócio para dizer que o posicionamento dele é esse. Mas é bem mais complicado do que isso. Então, quando eu falo de escopo de categoria, quer dizer, qual é o negócio, a minha marca é associada a qual categoria? Eu sou uma marca do quê? Quando eu faço uma decisão como essa, eu tenho que pensar em 2 coisas. Se eu fizer uma marca muito fechada num escopo específico, o mercado é limitado. Então, eu pego uma marca como Chicabon. É uma marca que começou como picolé de chocolate. Eu posso estender Chicabon até sobremesas. Será que a minha marca vai comportar essa extensão? Será que o meu consumidor vai entender que o mesmo Chicabon que era sorvete agora faz um monte de outras coisas? Isso é um processo, muitas vezes, muito complicado. Por meio de pesquisa, você tem que tentar capturar um pouco isso, a expectativa ou a identidade que aquela marca tem junto ao mercado que ela atua, para ver se esse processo de extensão fragiliza ou gera algum tipo de ruído ou não. E aí, no fundo, é o que algumas, aqui brincando, né, o cara que faz tudo, né? Escapamento, tapeçaria, pneus, vulcanização, autoelétrico, borracharia. Assim, se eu tiver um problema de autoelétrico, eu não vou nesse cara, porque não é. Porque ele faz tudo. E quem faz tudo não é bom em nada. É o mental do consumidor. O consumidor reage assim. Se você fala que você é bom em tudo, você perde o valor. E é isso que a gente fala. Um movimento errado de extensão de marca pode prejudicar até o mercado atual. O produto atual. Aqui é a mesma coisa, né? Self-service, sorvete por quilo, quibe, esfirra, pizza e churrascaria. LG lançou isso aqui no Brasil. Isso aqui é uma campanha real. A LG ela foi originada de cosméticos, né? Por incrível que pareça, mas ela lançou isso aqui no Brasil. Na Coreia ela lançou isso no Brasil, acreditando que a tecnologia a serviço da beleza ia ser uma coisa que ia funcionar no mercado brasileiro, porque lá fora funciona. Lá fora eles têm. Só que o significado da beleza para a mulher, que era o público-alvo aqui, é muito diferente de tecnologia. A mulher reage à beleza, à aparência física, de uma maneira muito peculiar. É por isso que são as regionalidades que as marcas precisam compreender. E a Cult lançou cosméticos também no Brasil. E aí, de novo, mesma coisa. Qual é a percepção que a Cult tinha na cabeça das pessoas quando eles decidiram lançar isso? Talvez tenha sido o erro deles. A Yakult é muito funcional. Eles pensaram, pô, se no Japão funciona, no Brasil vai funcionar. Não. Mas aí, de novo, os códigos de beleza, a relação com a beleza da mulher, o mercado da beleza no Brasil é muito peculiar. E aí isso não deu certo. E Dove o que fez? Partiu disso, né, de um sabonete que entrega um benefício funcional, e fez isso. E lançaram uma linha completa. Então se tornou uma das principais marcas da Unilever. E Red Bull, que tem 2 SKUs, né, que a gente fala de produto, é o 0 e o normal, talvez o tamanho um pouco diferente. Que tem isso, partiu disso, e aí foi desenvolvendo, virou uma plataforma, virou uma marca que vende conteúdo. É uma marca que entrega
ela não só patrocina, mas ela desenvolve conteúdos próprios para serem comercializados para outras redes de TV. Isso já virou parte da receita da marca, onde a marca começa a gerar o próprio conteúdo e faz disso um negócio. Ou seja, quando a gente pensa em estender categoria, ela sai de uma latinha de energético e faz um negócio completamente fora, mas com bastante dinheiro. Faz isso, joga o cara da estratosfera para gerar conteúdo. Tudo bem, pessoal? Entrando aqui em elementos de marca, vou passar mais rapidinho, mas a gente vai falar basicamente de 3 coisas. O que são elementos de marca? Aquilo que ajuda a minha marca a ser percebida pelo mercado. Então, eu estou falando de nome, de logo e de slogan. Tem outros elementos, mas eu vou me ater a esses 3 que são os principais. O que a gente tem que pregar nesses elementos? Quando a gente vai definir um nome, um logo ou um slogan, eles têm que ser memoráveis. Na medida do possível, ter significados que ajudem a construir as percepções que eu quero. Tem que ser atrativos, tem que ser adaptáveis. Muitas vezes é isso que a gente brincou, Head and Shoulders. Pô, se eu for para o mercado latino, como é que o cara vai falar o nome da minha marca? Eu tenho que prever isso. E tem que ter proteção. No fundo, eu tenho que ter proteção legal da minha marca, porque senão eu posso ter problemas nos mercados que eu vou atuar com ela. E aí, primeiro elemento da marca, o nome. A gente fala o nome, a gente fala a marca, para a gente começar a se relacionar com ela. E aí tem técnicas para a gente fazer isso. Isso aqui é uma marca de sorvete. Se eu perguntar para vocês de onde é esse sorvete, quem se arrisca a dizer? Qual é a origem dessa marca, desse negócio, onde é fabricado, enfim, palpites aí. Alemão? Alemão, é? Nome, é isso aí. Essa marca, ela não quer dizer nada em idioma nenhum. Ela foi criada para parecer ser uma coisa que ela não é. Isso aqui é um sorvete americano. Então, o nome tem a ver com a estratégia. Isso aqui é o que a gente chama de neologismo, são palavras inventadas. E aqui eles tiveram cuidado de inventar uma palavra que não tenha significado nenhum em língua nenhuma. Eles tiveram cuidado para isso, porque eles não queriam emprestar nenhum significado de palavras conhecidas. Porque quando eu batizo uma marca de Condor, também é um cliente nosso, Condor é uma ave. Ela já quer dizer alguma coisa. Eu me aproximo, eu me aproprio de algum significado que a palavra já tem, para dar para a minha marca. Então eu tenho que pensar nisso também. Nem sempre as pessoas pensam assim, nem sempre os negócios começam assim. Muitas vezes a gente também pega casos de empresas que têm problemas com nomes, e aí como é que você faz? Né? A marca já está lá, como é que você vai mudar isso? E aí a gente tem processos de tipos de nomes. Você tem nomes patronímicos, que são nomes dos fundadores, você tem nomes toponímicos, que são nomes que têm a ver com a origem daquela marca. Você tem nomes descritivos. Esse melhor bolo de chocolate do mundo, que é coisa mais descritiva que essa. FedEx, Federal Express, são descritivos. Nomes simbólicos ou metafóricos, quer dizer, eu empresto uma palavra comum, globo, ou jaguar, que entrega características para emprestar valor para a minha marca. Eu faço uso das palavras. Contrações, eu não vou tentar me arriscar a ler BMW, mas é isso aqui que está escrito. IBM International Business Machine. Contrações como palavras, quando eu contraio siglas e formo palavras, então Fiat, Fábrica Italiana de Automobili Torino, ou Locaweb. Locaweb é uma empresa que começou com hospedagem de sites. Então são tipos de nomes que a gente vai trabalhar, e inventados como o Häagen-Dazs e a Danone. A Danone tem um caso curioso. O nome do filho do fundador era Daniel, e Daniel era uma palavra que ele não conseguia registro, porque era uma palavra comum. Não posso registrar o nome de uma pessoa. Aí ele criou uma espécie de um apelido que ele dava para o filho e ele batizou de Danone. De novo, eu volto lá atrás. Às vezes as pessoas, as empresas não tinham todo o conhecimento de estruturação de marca, elas iam andando conforme elas conseguiam. Então, Gatorade, no Brasil, isso aqui foi um projeto que foi um sócio nosso que lançou no Brasil. Problema sério de nome. Quando você falava Gatorade na pesquisa de mercado, as pessoas associavam com coisas para público GLS, ração de gato, tinha uma série de percepções quando você falava o nome, e o nome global era esse, Fox, né, um nome curto, bem compacto, tem a ver com o carro.
EcoSport, que se empresta de um significado, pô, EcoSport, ecológico, esportivo. E problemas com nomes, né? Quando eu falei lá de adaptabilidade de nomes, a Mitsubishi Pajero, no mercado onde se fala língua em espanhola, Pajero tem uma conotação bem negativa. E aí eles tiveram que mudar o nome para Montero. Então você vai nos países de língua latina, espanhol é diferente, mas é o mesmo carro. Rabobank, um banco enorme. Difícil construir credibilidade com um nome desse, não é? Então, é isso. Por isso que é importante. Aqui, falando de logo, aqui é uma brincadeirinha. Então, você tem aqui uma série de frações de logos. E aí, no fundo, é isso, né? São símbolos que são... Alguém arrisca aí? Vou ajudar. Ou seja, memoráveis, memorabilidade. Eu tenho que criar identidades visuais que sejam memoráveis. Shell passou em processos de mudança do seu logo por muitas e muitas vezes, mas ela nunca perdeu a sua característica principal, né, que é essa gestalt aqui da concha e tudo mais. Pepsi mudou muito. Se você olhar a Pepsi no passado, ela era bem Me Too de Coca, né? E aqui uma estratégia da Unilever também, que foi criar um ícone só, um elemento simbólico único para todas as marcas de sorvete globais deles. Então, Que Bom passou a assinar esse ícone. E aí, em vários mercados, quando vocês viajam para fora, vocês veem as marcas e falam, aqui tem Que Bom, aqui tem Que Bom. Essa é a estratégia da Unilever de conectar visualmente a marca dela aos outros mercados que ela atua. Isso é uma estratégia bem bacana. A força de um M, né? E aqui um caso interessante de Bradesco. Quando o Bradesco fez a reformulação da marca dela, essa aqui foi a história que o pessoal que fez o design contou. Esse traço é uma alusão à projeção celeste sobre o Brasil, a esfera central da bandeira. Esse traço sugere a faixa que corta a bandeira brasileira, onde se posiciona o lema Ordem e Progresso. A intersecção desses dois traços é uma referência à conexão, ao atendimento e ao relacionamento com nossos clientes. Os dois traços na base querem dizer um tronco representando o compromisso, seja qual for o seu porte. Sugerem uma paisagem urbana, um gráfico de barras ascendentes, refletindo o permanente otimismo do Bradesco sobre o futuro da economia brasileira. Essa foi a história que eles contaram. Juntos, esses traços rápidos, distintos e dinâmicos simbolizam inovação, tecnologia de ponta, características que diferenciam o serviço do Bradesco. Ou seja, tudo isso para, na prática, quando a gente pergunta no mercado o que é isso, as pessoas falam é uma árvore. Então, assim, a gente brinca, não desmerecendo o trabalho do designer que fez isso, mas é muito profundo. O consumidor não está preparado, ele não tem tempo para isso, para absorver tudo isso. Ele passa e vê. E isso tem que ser memorável, de alguma forma tem que ter uma identidade própria. Porque se eu não tiver uma identidade própria, eu posso ser confundido, né, com outros mercados. E tem marcas que fazem isso propositalmente, né, fazem um jeitão de escrever muito parecido e tudo mais. Mas é isso, não adianta também querer fazer um auê só em cima de uma coisa que é o design, é importante, tem que estar alinhado com a estratégia de posicionamento que a gente falou, mas não é ele sozinho que vai resolver. Esse vídeo eu vou pular porque ele é um pouco longo, mas no fundo fala de uma menininha que começa a ver as marcas pela primeira vez e ela começa a perceber coisas, enfim. It's the pop from the pizza place. It looks like a person. He matches the color of the restaurant. And that is the coffee logo. That is a parade outfit. That is the Disney. And those are little worms. That looks like an M. But upside down, M's are W's. That is the Apple Store logo, and it has a bite of an apple in it. Ooh, looks like the American flag. A bell. Outside space. Looks like a shooting star with a planet. An eye. Chili, and it has an S next to it. And chilies are spicy. That looks like a beach ball. Beach balls are very colorful. The GE logo, that's where my grandpa works. Babies
are little. Yes. That is a cheetah. A cheetah. A cheetah. A letter O. But it has a dot in it. An M from McDonald's, and it looks like a fry, but it's an M made out of fries. On a car. It's a pizza. A turkey that's very colorful, like the rainbow. The Nikes. That is coffee again. Maybe on a restaurant. That looks like a marble. That is on a control that you use to control the TV at Ryan's house. Panda bears live out in the woods, I think. Baby toys. Those look like baby toys. E o slogan, que é uma construção, é uma outra ferramenta, é um outro elemento de marca que é utilizado para construir também percepções. Né? Então, quando eu coloco um slogan, eu estou chamando a atenção do meu público, que já se conectou na minha marca, para ler uma mensagem. Essa mensagem, normalmente, tem a ver com aqueles diferenciais que eu quero construir para a minha marca. E aqui, de novo, eu trouxe um exemplo, né, que eu achei interessante, porque a marca Apple tem esse slogan já há bastante tempo, mas uma coisa que é interessante, ela passa a assinar as submarcas. Isso aqui são submarcas, não são nomes de produtos. Tecnicamente são marcas. Eu compro um iPad ao invés de um Galaxy da Samsung. Então são marcas. Então ela assina slogans específicos para cada uma das suas marcas de produto. Né? Então que tem a ver com o produto, que tem a ver com as características funcionais e eventualmente emocionais aqui. Say hello to the future. E aqui um último capítulo que eu acho que é bacana, que é importante trazer também, que é o mundo está cada vez mais digital e as marcas precisam entender esses consumidores que estão cada vez mais mutantes. A palavra é essa. As pessoas estão tendo acesso a muitas coisas, a muita comunicação, a muitas marcas, e isso está fazendo com que os consumidores também mudem o comportamento deles em relação às marcas. Aqui a pirâmide de Maslow, né, que é um processo antigo onde a gente fala que o consumidor, as necessidades das pessoas, elas são regidas por necessidades específicas fisiológicas e de segurança. Elas vão para um segundo estágio. Quando eu já conquistei isso daqui, eu vou para um segundo estágio de ter uma necessidade de desejos, de autoestima, de pertencimento, até um último estágio onde eu tenho, né, uma necessidade inconsciente aí de felicidade e tudo mais. E aí vem esse filósofo, o Gilles, e ele escreveu 2 livros que são muito interessantes, A Era do Vazio e A Felicidade Paradoxal, onde ele fala muito sobre esse novo consumidor. O consumidor hoje ele está muito mais empenhado, não é só o que ele consome como bens e serviços. Então se fala muito em propósito, as marcas têm propósitos. Quer falar? Aproveitando o gancho aí da frase dele, naquele ranking das empresas, me chamou a atenção que 2 fortíssimas saíram do ranking, que eram o McDonald's e a Coca-Cola. Isso é uma pergunta. Caiu. Isso tem a ver com a questão da cidadania, sabe, de se preocupar com a saúde, eu fiquei com isso na cabeça até... Será que as pessoas estão se preocupando mais com a marca que elas consomem nesse sentido? Isso faz mal para a saúde, eu não posso apoiar uma empresa desse tipo, eu tenho que cair fora, tenho que buscar outros caminhos? Ou nada a ver? Certamente tem um impacto sim, tá? No jeito de consumir as coisas, especialmente essa nova geração, né? A geração que vem desse mundo já nascida no digital, nascida olhando... Pensa que a gente, né, eu tenho 40 anos, a gente não tinha acesso a informações específicas de como que as empresas são internamente falando. Hoje em dia, né, aquilo que a gente falou na rádio hoje de novo, está tudo muito mais exposto. As empresas falam e elas recebem respostas desses consumidores que de fato estão mais preocupados com essas coisas todas, saudabilidade, né, preservação do planeta de uma maneira geral também. Então tudo isso começa a... Quem não está fazendo alguma coisa, além de querer vender um produto ou serviço, deveria estar fazendo, porque essa nova geração está muito atenta a isso. E ela começa realmente a ter preferências por outras marcas. Você pega, por exemplo,
os sucos do bem, né? É uma marca que começou lá no Rio de Janeiro, no Leblon e tal, foi comprada acho que pela Ambev, se eu não me engano, acho que há 1 ou 2 anos atrás. É uma marca que a gente tem uma marca inglesa que chama Innocent, que é muito parecida, essa proposta de valor é muito parecida. A gente conhece esse caso da Innocent e parece muito do bem, mas não importa. É uma marca que tinha uma pegada muito voltada a esse novo consumidor que está muito mais antenado na origem, né, no produtor. Então tem marcas que estão adotando esse discurso. O fato é que elas têm que entregar essa promessa. E isso muitas vezes é difícil. Se você pega, por exemplo, marcas de alimentos saudáveis, né, que tem muitas aí pipocando e tal, quando você vai ver, não é peronomútil, né, não é muito saudável assim, quando você vai ver o ingrediente que o cara usa não é tão bom. E aí o consumidor está atento a isso. É o que eu vou colocar daqui 2 slides. Que ele está lendo, ele está né, procurando mais informação sobre essas determinadas marcas, e esse tipo de comportamento começa a fazer sentido no processo de decisão. Se eu puder escolher uma marca que não faz teste em animais, né, que a gente estava comentando, talvez eu escolha. Aí recentemente teve aquele caso do S9, que postaram uma foto usando uma câmera, como se fosse a câmera do celular, e alguém questionou, e para piorar, os caras, não, nossa, sim. Isso é muito grave. Muito grave. A rede social tem esse poder de derrubar uma marca? Tem. Ou até a próxima polêmica? Não, ela prejudica. Tem um estudo que eu não lembro exatamente dos números, mas a Samsung teve um problema com aquele Galaxy Note que explodia, e aquilo foi um prejuízo de bilhões. Eles tinham no avião, né? Quem andava de avião sabe, eles não deixavam entrar com o celular. Imagina o que isso quer dizer. Eles conseguiram resolver, lançaram um novo, tal, mas deu uma prejudica, sempre prejudica, é fato. Pessoas estão mais atentas, elas estão muito mais conectadas entre si, então a gente brinca, é muito mais fácil eu me comunicar com um chinês que gosta do mesmo seriado que eu do que com o meu vizinho hoje em dia. Por quê? Porque eu tenho acesso a todo esse mundo de informações, eu estou, né, a um celular de distância das pessoas. Então, essas informações elas chegam cada vez mais rápido, e as empresas precisam entender que o mundo é assim, e precisam estar preparadas para dar as respostas no tempo certo, né, com credibilidade, sempre pensando no que pode prejudicar a marca, sim. A Unilever começou a comprar empresas de alimentos orgânicos. Sim. E tem uma característica interessante na maionese, que está escrito que é feita de ovos caipiras. Sim. Toda maionese do mundo é feita de ovo caipira. Eu não sei onde que eles arrumam tanto ovo caipira. Tanto ovo caipira. Mas eles já começaram a mudar isso. A Unilever tem alguns casos, o mais recente desse da compra acho que é a Mãe Terra, que eles compraram, né, que era uma empresa que de fato tem uma proposta de valor bem bacana, e anterior a isso eles compraram há algum tempo aquela marca de sorvetes Ben & Jerry. E a marca de sorvete, ela tinha uma proposta muito interessante, né, de qualidade, de cuidado, etc. A Unilever, quando comprou, dizem que os gestores, os líderes, os fundadores dessa marca, com essa proposta de valor tão verdadeira, eles foram meio que colocados de lado pela Unilever. E as vendas começaram a cair. Por quê? Porque o consumidor, peraí, cadê a verdade dessa marca aqui? Eu acreditava nela. A marca não é mais da empresa, a marca é do consumidor, a marca é do mundo, a marca não pertence só a nós. Chega nesse nível que o cara tem que voltar atrás. Eles voltaram atrás, trouxeram o Ben e o Jerry e voltaram os caras para a gestão. A Ambev cometeu alguns erros no processo de consolidação de cerveja, e a gente tem um cliente em Ribeirão também, e eles compraram a Colorado, que é aquela marca de cerveja artesanal. E eles deixaram o cara que fundou na gestão. Falaram, toca aí, porque o negócio você que entende, vamos lá, entendeu? Então eu escuto muito, né, falar sobre essas mudanças, e o consumidor está muito atento, senão eles não fariam isso. Eles iam botar na linha de produção da escola lá e taca o pau e vão vender com margem, com valor agregado. Então, só para complementar, aquele ranking que a gente viu mudar em 12 anos, 8 empresas, né, que caíram, mudaram, sumiram, ou 6, não lembro, eu imagino que esse ciclo vai ficar cada vez mais curto, porque a criançada hoje que a gente tem como filho, sobrinho, neto, eles zelam por marcas. Esse suco do bem, eu fui comprar um dia suco com a minha netinha, ela falou assim, vovô,
eu quero do bem. Ela falou para mim na entrada ela tem 7 anos. Então, assim, e isso você não tem como contrapor uma criança dessa falando isso. Você compra, não tem discussão. Ela está me dando lição de que produto comprar. Então, isso vai provocar mudanças, eu acho que assustadoras em 10 anos. E por isso que é sempre importante, quando você cria a promessa, a expectativa para o mercado, é importante que você entregue essa promessa. Se você não entregar, aí o negócio vem na contramão. E aqui uma mudança, né? No Mark Batey é um autor americano também, que ele resolveu desconstruir um pouco essa pirâmide de Maslow, onde as necessidades do ser humano estão sintetizadas em questões muito... Aqui ele trouxe necessidades utilitárias, tangíveis, racionais, mas necessidades de experiências. O ser humano passa a ter necessidades de experimentar coisas, ou necessidades de identidade. Isso aqui tem muito a ver, se você olhar hoje o que é a rede social, né? As pessoas se fecham em grupos, em posições, elas têm que mostrar as posições, né, os agrupamentos que elas fazem, e necessidades emocionais, íntimas e pessoais. Ou seja, a gente passa a ter necessidades específicas, o consumidor, por quê? Porque está sendo bombardeado de uma série de coisas e está realmente mudando o seu comportamento. E aqui, por último, algumas tendências, né, que a gente fala. Então, consumo crítico, a gente já falou, né, as pessoas estão mais críticas no consumo dos produtos e dos serviços que elas fazem. Existe um pensamento, sim, olhando para o futuro, ou seja, o que eu vou deixar para o meu filho, ou o que meu filho quer deixar para o filho dele. Então, organizações, campanhas, programas que trabalham um pouco isso, e as marcas também se aproximando desse mundo. Aqui são fatos, né? O mundo está envelhecendo cada vez mais, isso também tem que ser olhado daqui no futuro, como é que isso vai acontecer. A velocidade da luz está tudo à mão, está tudo multiconectado, tudo é para ontem, né? Eu percebo assim, o imediatismo que as pessoas têm hoje para resolver determinadas coisas é uma coisa voraz. Assim, eu tenho que resolver tudo agora. E a geração também que se forma, que está acostumada, né, a ter as informações sempre na mão, tem um Google aí patrocinando tudo isso, todo esse conhecimento do mundo para nós, tudo está muito mais fácil. Né? Pensa o que era há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás eu tinha que esperar chegar um disco lá de Nova York para poder ouvir a banda. Agora eu digito no meu celular, na hora eu toco. Então, assim, é muito diferente. E as empresas e as marcas precisam estar atentas a isso. Muito rápido, muito rápido. E as conexões, né? Então, aquilo que eu brinquei, eu sou amigo do chinês que está do outro lado do mundo, que gosta da mesma série que eu, e às vezes não conheço meu vizinho, porque é tudo aqui, né? Então, tá muito... E a pergunta que eu faço é qual o valor que a minha marca gera para o consumidor atual. Então, é sempre essa pergunta que eu queria deixar essa pergunta para todos vocês aqui, estamos acabando o tempo já, quase 2 horas de conversa. É sempre ter isso em mente. O branding, né, a gestão de marca, o fortalecimento de marca é um processo contínuo. Eu tenho que estar sempre olhando tudo o que está acontecendo. Não é o sucesso de hoje, pode não ser o sucesso que a minha empresa, que o meu negócio, que a minha marca vai ter no futuro, e a gente viu isso em números aqui. Marcas caem, marcas sobem. Então é importante a gente estar sempre atento a tudo isso. Eu falo que não adianta a gente fazer gestão de marca e de marketing de dentro para fora. A gente tem que buscar informações na demanda, né, em quem consome os nossos produtos e os nossos serviços. São eles que vão dar as respostas de como que eu vou colocar a minha oferta, de como que eu vou seduzir as pessoas. Se um pensamento de dentro para fora, lá naquele processo de evolução da administração, processo industrial, processo só de vendas, hoje o mundo está diferente. Hoje o mundo quer responder a anseios. O consumidor ele quer respostas, ele não quer só, né, ele não quer só um produto bom. Ele está indo atrás de outras coisas, e é importante que o tempo todo, quem aqui trabalha com gestão, com desenvolvimento de produto, né, com comunicação, com design, enfim, com tudo isso, com P&D, tenha em mente que é muito mais importante a gente olhar, claro que a gente precisa ter a capacidade técnica de desenvolver as coisas, mas é muito mais importante a gente olhar o lado de fora para tentar dimensionar como a gente vai ofertar os nossos produtos e serviços por meio das nossas marcas, porque a gente tem que construir relevância na cabeça das pessoas. Então, não adianta eu levar uma coisa que o mercado ou não está preparado para ouvir, ou não está preparado para receber, ou não era bem aquilo que eu queria dizer, o que eu queria oferecer. Eu dei um exemplo na rádio hoje, que é um dos estudos que fizeram de qualidade percebida do automóvel. Né?
pô, mas como é que eu vou falar da qualidade percebida, é o aço que eu uso, enfim, a tecnologia que está abarcada e tal. E aí, em pesquisas de mercado, se identificou que uma das características que entregava qualidade num veículo era o peso da porta. O peso que a porta tem no inconsciente da pessoa que fecha o carro, isso quer dizer qualidade para ele. Se eu fizer uma porta leve, ele vai achar que é carro porcaria. Então, assim, como é que eu vou descobrir isso estando do lado de dentro, na área de engenharia? Eu preciso ir a mercado, eu preciso entender desse consumidor. E às vezes a gente fala, são técnicas de pesquisa, às vezes qualitativas, onde você dialoga com o consumidor e vai capturando, né, nuances ali do comportamento, que isso é importante para a gente poder dimensionar aquilo que a gente vai colocar no mercado. Então é isso. Estejam sempre atentos ao que o mercado, os consumidores, os clientes estão tendo de anseios para a gente poder formar uma equação que seja valorizada. Esse é o desafio. Obrigado a todos e perguntas, estou à disposição. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. A gente tem que tomar um pequeno cuidado no lance do ranking das marcas, por exemplo. Certo? A Coca-Cola, por exemplo, caiu. Porém, o valor da marca aumentou. Tá? Então, naquele ranking geral de empresas e marcas de vários gêneros, né, o ideal para você refletir se aquela empresa está crescendo ou não no mercado dela é com concorrentes dela. Né? A Samsung, por exemplo, aumentou em 12 anos lá na sua marca praticamente 30% do valor, mas caiu para quinto no ranking, tal, terceiro que estava. Então é que o mercado todo aumentou. Aqueles dados são dois dados diferentes ali. Tinha um primeiro dado de uma fonte inglesa e depois tem o estudo de rankings de marca. São dados de duas fontes diferentes. Perfeito. Mas você está correto. No fundo, o mercado, a economia cresce mundialmente. Então a tendência é que todas as marcas que são grandes, né, nesse estágio cresçam também. A questão é a proporcionalidade que ela cresce em relação às outras. Perfeitamente. Só um outro detalhe a respeito do comentário da loja de manutenção da LG e no caso da Samsung. Né? No caso também, se a Samsung vender 1 milhão de peças e a LG vender 100, certo? A porcentagem de problemas da Samsung pode ser menor em termos de porcentagem, mas a quantidade de aparelhos em relação a 1 milhão ou 100 mil vai encher muito mais a loja de manutenção do que a da LG. Né? Então, você está correto no raciocínio. A questão é que, se ela está vendendo muito mais, ela tem que estar dimensionada para atender esse muito mais que pode ter problema. A loja de manutenção dela, se for do mesmo tamanho da LG, vai acabar enchendo mais. Concordo que ela tem que se dimensionar para atender a todas. Mas a percepção de quem está vendo lá de fora, né, não leva em conta essa quantidade. Aí, de repente, os produtos que está com a loja mais cheia são melhores em qualidade. Eu acho qualidade, os produtos, não o serviço que ela está prestando. Mas o serviço quer dizer qualidade, não é só o produto. Perfeitamente. Vai refletir que a empresa não ela tem que ela tem que entregar a mesma experiência de pós-venda se ela estivesse vendendo 10 ou 2 milhões. Perfeitamente. Perfeito. Você não mencionou muito sobre deixar mais personalizado, né, o produto. Mas eu tive uma experiência essa semana que eu fiz uma compra pela internet da Artex. E eles me mandaram uma cartinha da moça que embalou o produto para mim, com a foto dela e agradecendo, se eu quisesse entrar em contato com ela, que eu podia entrar no site e falar com ela. E eu entrei em contato agradecendo que ela, né, pelo cuidado e pelo carinho, e achei isso fenomenal. Porque ela deixou o contato muito próximo. A pessoa que embalou para mim o produto mandou uma carta para mim. Então, achei isso o máximo. Pode ser digitado tudo igual para todo mundo, mas personalizou o atendimento. E eu achei muito interessante. Muito bacana. Realmente gera uma empatia, né? Um relacionamento que ela quer desenvolver com você. Talvez esteja lá nos objetivos dela, estratégicos, de se conectar mais emocionalmente aos consumidores. Interessante. E como é uma marca Artex que é muito conhecida, também está modernizando, né? Está atenta a isso. Demais. Talvez esteja atenta a esses movimentos. Bacana. Pessoal, alguém mais? Tem uma lá atrás. Oi. Oi? É uma questão mais para diferenciar um pouco em relação à diferença entre slogan e a frase que a marca usa para chegar, para fazer aquele compartilhar, para
chega naquela parte da pirâmide em relação ao sentimento. Por exemplo, a Que Bom usa o compartilha a felicidade. Já o slogan da Coca-Cola é abra a felicidade. Qual seria a diferença entre esses dois conceitos, assim? Na verdade, ali na pirâmide de brand equity que eu desenhei, ela define os modelos de relacionamento que a marca quer estabelecer com o seu consumidor, desde relacionamentos mais funcionais até mais emocionais. No caso, talvez as duas empresas, coincidentemente, tenham identificado que as suas categorias estejam presentes em momentos felizes, ou que elas queiram que essas marcas participem mais de momentos felizes. E por isso, eventualmente, as duas estão usando, né, o termo felicidade de alguma forma. Mas Coca-Cola não fala de produto há muito tempo, né? Coca-Cola fala basicamente desse mundo feliz, desse mundo alegre, desse mundo de reuniões de família, de eventos. É isso que ela quer vender. E a Que Bom é a mesma coisa. Também não fala muito de produto, a não ser em lançamentos específicos. Eu vou lançar um produto X ou Y. Mas, no geral, a mensagem tende a ser das duas marcas mensagens mais emocionais. Elas querem trabalhar mais a emoção. Se você pegar a Coca-Cola no começo, quando ela foi lançada, ela falava de um xarope de Coca-Cola que fazia tal coisa e tal coisa. E hoje ela não fala mais, que ela já está numa outra envergadura de percepção. As duas marcas, os dois, isso que você citou, são slogans. Os dois são slogans, que são uma representação daquilo que a marca quer construir. Modelos de relações emocionais com seus consumidores. Beleza? Eu queria dizer que Coca e Pepsi, como até uma discussão, para a gente parar e pensar, que a Pepsi, pelo menos no meu conhecimento, até onde eu sei, Pepsi e Coca-Cola, apesar de nos Estados Unidos serem... Aqui no Brasil não dá para comparar, mas lá fora, as duas são igualmente fortes, né? O grupo PepsiCo é até maior que o grupo Coca-Cola, mas quando a Pepsi nunca se relacionou a momentos felizes, familiares, é uma outra pegada, né? Totalmente diferente. Porque no fundo, assim, é engraçado, porque você pensa, né, o que esses caras estudam. A Pepsi, que é uma das empresas, a gente teve contato, inclusive, com algumas lideranças de lá, é uma das empresas que mais estuda consumidor. Eles têm estudo do estudo lá dentro. E provavelmente o desafio a Pepsi nasceu como uma marca Me Too, né, que a gente fala, uma marca seguidora de uma Coca-Cola. Isso é histórico, até se olhar as marcas antigas, você vê isso. Só que do ponto de vista de personalidade, ela resolveu que não adiantava ela ficar 100% colada na Coca-Cola, ela precisava de uma identidade própria para ela. Então ela foi desenvolver um outro jeito de se ligar, né, que no Brasil é mais desconhecido, até lançar aquela coisa do Pode Ser, que tem alguma coisa a ver com tentar baixar um pouco a rejeição da marca, né, o movimento de reduzir a rejeição, porque quando o cara é no restaurante... pode ser, porque tem uma certa rejeição. A Kaiser passou um pouco por isso, né, por isso, em alguns mercados menos. Exatamente, mas é uma marca que tenta. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que são funcionalmente produtos muito parecidos, refrigerante de cola, mas que a Pepsi tem adotado um discurso de personalidade diferente para conseguir construir uma história mais dela também, para não ficar só no seguidor, né? Algo mais, pessoal? Não? Obrigado a todos aí, boa noite a todos. Agradeço de novo o convite de vocês. Espero ter contribuído um pouquinho aí para contar um pouco da experiência e desses processos todos. Construir marca não é fácil, não é da noite para o dia, e quanto mais a gente se orientar para o mercado, mais assertivos a gente vai ser. Esse é o recado que eu queria deixar. Obrigado de novo. Um abraço.